Aqueles que trouxeram Bíblia, abram no Evangelho de João, capítulo 12. Nós leremos a partir do verso 1, você que acompanha em casa. Evangelho de João, capítulo 12, quem não trouxe vai estar sendo reproduzido aí nos telões. Diz assim a palavra do Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali, prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então, Maria pegou um frasco de nardo puro, que era perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixa em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio, não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite, Pai. Que essa palavra seja a palavra de transformação, viva, pura. Pai, importa que o Senhor me esconda atrás da cruz do Teu Filho amado Jesus, e que somente a Tua presença resplandeça nesse lugar. Liberdade do Teu Santo Espírito, Senhor. Fala ao nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Sexta-feira eu estava preparando o sermão para hoje, tinha até terminado o sermão, iria falar a respeito da dureza do coração dos discípulos, abordado em Marcos 6 e Marcos 8, logo após a multiplicação dos pães. Terminado o sermão, o Senhor falou para mim: não, eu não quero que você fale da dureza, eu quero que você fale do coração transformado. E nisso eu me lembrei que nessa semana eu estava no carro de viagem a Londrina, observei uma linda canção do Estênio Marços, intitulada Alguém Como Eu. E inclusive chamei a atenção na hora da Patrícia, para que observasse essa letra maravilhosa. No caso, a letra da canção do Estênio Marços diz assim: entra, mestre, descansa um pouco. Estás cansado, estás sedento e rouco. Dorme, mestre, a casa é tua. Já fechei porta e janela para a rua. Deixou-me falando só, dormiu tão pesado, fazia dó. Como será, mestre, este sonho teu? Sonhas como homem? Sonhas como Deus? Sonhas com a glória que tinhas com o Pai na luz, ou sonhas com a cruz? Perdoa, mestre, mas já é hora, uma multidão te espera lá fora. Estás decidido, não te detenho, vais curando até chegar ao lenho. Partiu? Fica a paz em mim, fica a sala com cheiro de jasmim. Vai verter a vida do corpo seu, para levar a culpa de alguém como eu, para lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me puro a Deus. No caso, sempre que eu ouço essa canção, automaticamente eu me lembro dessa passagem que lemos, que é a fonte inspiradora de adoração.
Existem vários textos bíblicos que nos encantam de forma especial, uns mais que os outros, ou seja, alguns são nossos preferidos. No caso, o texto que acabamos de ler sempre encantou muito a mim e a minha esposa, de forma muito, mas muito especial, sendo que algumas vezes eu já meditei nele. Parece que é aquele texto de cabeceira, sabe? Aquele texto que tem que estar sempre perto da gente. Notem, existem alguns textos bíblicos que trazem similaridade com esses que nós lemos. No caso, os estudiosos afirmam que o texto contido lá em Mateus, capítulo 26, do verso 6 ao 13, ou em Marcos, capítulo 14, do versos 3 ao 9, bem como esses que lemos, refletem a realidade, a mesma passagem, diferentemente de um outro texto que fala de perfume também, que é em Lucas 7, 36 a 50, que não tem nada a ver, é diferente. Ora, nós poderíamos passar aqui horas somente discorrendo sobre semelhança e diferenças de textos em muitos aspectos, na interpretação e questões relevantes até, mas que não seria aquilo que o Senhor quer nos trazer hoje e que eu tenho de mais importante, aquilo que me faz chorar. Vejam, vocês com certeza já ouviram dos meus lábios que o Senhor quer resgatar em nossa mente, principalmente no nosso coração, o fato de que o Evangelho do Senhor Jesus, ele é simples, por demais simples, tremendamente simples, e que devemos depender do Espírito Santo de Deus em nossas reflexões. Assim, como nós já oramos, eu já orei muito sobre esse texto, não quero que vocês sejam alcançados hoje por palavras de persuasão, como eu falei, mas que nós todos hoje sejamos alcançados e ministrados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, meu clamor é hoje, fala, Senhor, fala conosco. Me lembro que certa vez o Senhor me fez refletir sobre o fato de que, como Jesus era conduzido pelo Espírito de Deus, teria sido algo maravilhoso o Deus, o Senhor Todo-Poderoso, encaminhar o seu Filho primogênito, como num momento de refrigério, porque essa passagem que lemos, ela precede a Páscoa. Ele estava em Betânia, a caminho de Jerusalém, justamente na semana em que seria preso e morto, ser conduzido a uma casa de amigos, onde seria acolhido em amor. Fiquei pensando, e eu gostaria que você também pensasse, é importante a gente entrar no texto. Se hoje a minha casa, hoje ela seria a exemplo do que foi a casa de Lázaro, escolhida pelo Espírito Santo para a entrada de Jesus encarnado para o momento de refrigério. Imagine Jesus encarnado em Assis, o Espírito Santo conduzindo a tua casa para um momento de refrigério. Seria isso? Deus enviaria o seu Filho amado para minha casa em busca de refrigério? Deus enviaria o seu Filho amado para tua casa, meu irmão, em busca de refrigério? Tua casa é lugar de refrigério ou é campo de batalha? Sabe? No caso, me parece que é justamente a ideia que traz por trás da canção do Estênio Março. Esse texto que lemos retrata, ao meu ver, a essência da adoração. E sem dúvida podemos tirar algumas lições preciosas de como se manifesta a nossa adoração. A primeira lição que eu percebo nesse texto, a gente vê logo quando está no verso 1, que a nossa adoração se manifesta como resposta de gratidão. Olha o verso 1.
6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Queridos, preste atenção, a Bíblia nos ensina um princípio, muitas vezes até triste, mas verdadeiro, ao olharmos para a natureza humana. Ninguém, absolutamente ninguém adora a Deus espontaneamente. Ninguém procura Deus sem que Deus não o tenha procurado primeiro. Por isso, toda forma de adoração, na realidade, ela é resposta. Ela é uma reação. Ou seja, alguma coisa de Deus está acontecendo, e porque essas coisas de Deus estão acontecendo, somos compelidos pela ação do amor e misericórdia de Deus a adorá-lo. Vejam, o texto que lemos nos revela que esta é a primeira vez que Jesus volta à casa de Marta, Maria e Lázaro, após o milagre da ressurreição de Lázaro. Notem, Jesus não curou Lázaro, ele o ressuscitou, são coisas diferentes. Vocês conseguem imaginar Jesus, aquele que fez esta obra tão grande, a ressurreição de uma pessoa, aquele que era amigo, aquele que era tão amigo que a palavra diz que chorou com a morte de Lázaro, aquele que era tão querido, agora voltava, mas a ocasião não era qualquer, era especial, pois o momento era de celebração, pois aquele que estava morto e reviveu era Lázaro, o dono da casa. No caso, fico imaginando, imaginar não é pecado, os pensamentos que tomaram conta de Marta, Maria e Lázaro naquele momento. Imagino os movimentos da casa, os preparativos para receber Jesus, as atitudes de cada um segundo o seu perfil. E em cada um deles eu posso com certeza perceber que o sentido que os movia era gratidão. Gratidão. Querido, querida, sem este entendimento de gratidão, é impossível a adoração. Pois a adoração não é obrigação, a adoração é um ato de gratidão. Quem não entende gratidão não consegue adorar. Adoração é resposta, é gratidão. Sabe, Lázaro havia saído do túmulo, e eu iria oferecer um jantar, uma festa, por aquele que fez tudo isso, e eu sou grato, eu sou grato. A segunda lição que esse texto me mostra, é que nossa adoração se manifesta não só em gratidão, mas em serviço. Olha o verso 2. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. A palavra nos revela que um jantar foi preparado e Marta servia a mesa. Eu fico tentando imaginar a mente e o coração de Marta ao pensar na elaboração desse jantar, nos preparativos. Acho que vou fazer um carré de carneiro. Eu acho que ele gosta do carré de carneiro. É nosso amigo, vem sempre aqui e eu sei que ele gosta. Jesus gosta de carneiro, mas não só carré, um jantar, eu preciso ter acompanhamento. Eu me lembro, uma receita maravilhosa que aprendi, e vai tantos ingredientes gostosos. E a sobremesa, o que vou fazer de sobremesa? Porque um jantar tem que ter sobremesa. Já sei, ele gosta de damasco. Eu vou fazer um mousse de damasco para ele. E bebida, tem que ser o melhor vinho. Ele gosta de vinho. Jesus gostava de vinho. E qual a quantidade? A quantidade tem que ser muita, pois teremos mais convidados e deve haver uma fartura, alegria. Mas
quais vasilhas eu vou servir? As minhas vasilhas são tão pobrezinhas. Já sei, tão simplesinhas. Eu já sei, eu vou emprestar aquela vasilha linda da Isabel, sabe? Afinal, Jesus merece. E aí segue os preparativos. Eu vou pegar a melhor toalha para pôr sobre a mesa. Aquela que eu tinha guardado para o meu enxoval. Sabe, gente, entenda uma coisa. Adoração se mostra também em serviço. Em fazer o melhor para o Senhor. E daí eu fico imaginando que a Marta não deve ter feito tudo sozinha. Marta deve ter convocado algumas amigas talentosas. E daí o serviço se manifestou em uma ação de comunhão maravilhosa e prazerosa, porque aquela casa receberia naquela noite Jesus para um jantar. E sabe, eu fico tentando imaginar que o Senhor, Pai do convidado, Deus Todo-Poderoso, Pai do convidado ilustre Jesus, nessa hora ficava do seu trono dando uma espiadinha lá do céu. E se alegrava em ver toda aquela movimentação de comunhão, em sinal de adoração, como a dizer, esses estão entendendo quando eu falei, este é o meu filho amado em quem me alegro, a ele ouvi. Eu fico tentando imaginar que é isto geralmente o que o Senhor estava vendo do seu trono, a hora que ele percebeu um Deus onisciente. Queridos, adoração é serviço, principalmente serviço em comunhão, sabe? Eu entrei para o campo da imaginação, mas dá para ficar claro isso no texto. A terceira lição que nos salta do texto é que a nossa adoração se manifesta em proclamação, em proclamar quem é Jesus. Olha os versos 9, 10 e 11. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio, não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Queridos, Lázaro, bem, ele havia se tornado um proclamador, pois a sua própria existência com vida significa a proclamação de que Jesus é Deus. Pois o único que tinha poder sobre a morte e vida era Deus, não tem outro. Vocês se lembram quando Jesus fazia milagres, expulsando demônios, e os fariseus apontavam que Jesus fazia pelo poder de Beelzebu, Satanás, príncipe dos demônios? Pois bem, Satanás poderia ter algum poder sobre demônios mesmo, e tem, e inclusive sobre algumas doenças, mas os judeus reconheciam que só Deus tem o poder sobre a morte. E Lázaro estava vivo. A adoração se manifesta quando a nossa vida se transforma na proclamação do nosso Deus. A minha vida por si só mostra Deus. E acredite, isso é exemplo do que aconteceu com Lázaro. Se você for um proclamador, também vai provocar o ódio do mundo contra você. Queriam matar Lázaro. Querem matar você. Se você proclamar esse Deus tal qual Lázaro proclama. É interessante, era costume entre os judeus, quando recebiam um rabi, um mestre, em sua casa, trazer alguns convidados e deixar as portas, as janelas abertas, isso para que todos pudessem assistir aquilo que estava acontecendo, costume da época. Isso como a significar que não havia ali nenhum ato egoísta, a comunidade estava convidada,
Tinha os amigos especiais, aqueles convidados que adentravam a casa, mas todos poderiam ver e desfrutar daquilo que o mestre falava. Fico tentando visualizar a cena. No caso, Lázaro deve ter convidado algumas pessoas, todos estavam debruçados sobre o cotovelo em algum lugar macio. As portas e janelas estavam abertas, isso de modo a atrair os olhares dos curiosos, pois afinal era Jesus que estava ali. Muitos ficavam atentos para ouvir as palavras do mestre. Marta, corre para lá, corre para cá, servindo a mesa, pois a Marta era assim mesmo. Todos os textos bíblicos nos relatam que Marta era serviço. Nesse momento, creio que Maria ficou pensando: o que eu posso fazer por Jesus? Marta tem tantos dons, ela cozinha tão bem, sabe fazer tantas coisas, é o jeito dela. E Lázaro convidou tanta gente, quase nem cabe tantas pessoas na casa, e ele ora. Ele é a proclamação do Senhor, ele proclama Jesus com sua vida, mas e eu, Maria, o que eu posso fazer? Então aquela mulher tem uma ideia e ela faz aquilo que Deus colocou no seu coração. A Bíblia nos aponta algumas coisas que nos choca e constrange, pois ela diz que o sol nasce todos os dias para os justos e para os injustos. E Deus demonstra o seu amor para os justos e injustos todos os dias, pois os céus proclamam a obra de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos todos os dias. Ou seja, você se levanta pela manhã, todos os dias, e Deus está manifestando o seu amor, porque você respira. Deus se revela o seu amor porque você vai trabalhar, porque você consegue trazer o pão para casa. E nós não conseguimos entender esse amor de forma tão singela, tão presente, de forma tão clara. O homem sussurrou: Deus, fale comigo. E um rouxinol começou a cantar, mas o homem não percebeu, nem ouviu. Então o homem repetiu: Deus, fale comigo. E um trovão ecoou no céu, mas o homem foi incapaz de ouvir, não percebeu também. O homem olhou em volta e disse: Deus, deixe-me vê-lo, por favor. E uma estrela brilhou no céu, mas o homem não notou. O homem começou a gritar: Deus, mostre-me um milagre, eu preciso. E uma criança nasceu, mas o homem não sentiu o pulsar da vida daquela criança. Então o homem começou a chorar e se desesperar: Deus, toque-me e deixe-me sentir que o Senhor está aqui comigo. E daí uma borboleta pousou suavemente no seu ombro. O homem, porém, espantou a borboleta com a mão e, desiludido, continuou o seu caminho triste, sozinho, com medo e sem esperança que Deus o estava ouvindo. Até quando teremos que sofrer por não compreender que Deus pode estar onde menos esperamos, ao nosso redor, em todos os lugares, e que devemos ficar atentos para perceber a sua presença? Sabe? Acredite, meu irmão, minha irmã, Deus está presente neste lugar e pode ouvir o teu coração. Ele pode estar olhando a lágrima que corre nos teus rostos. Ele pode saber da tua necessidade, com certeza sabe. Quero lhe falar que para ser um adorador é preciso olhar à nossa volta e perceber quantas vezes o Senhor tem dito para nós: você é precioso para mim, você é precioso para mim, você é precioso para mim. A gente canta isso, entoa isso todos os domingos, mas a gente não se percebe que o Senhor todos os dias fica dizendo: você é precioso para mim. Foi por você que eu fui naquela cruz, foi por você que eu ressuscitei. E no caso, quando começamos a perceber
nas pequenas ou grandes coisas, nas marcas que Deus coloca em nossa vida, o amor dele, a única resposta que podemos lhe dar é adoração. Só nos resta adorar. A quarta lição, no caso, só pode ser que adoração ela é uma entrega total, liberal e extravagante. Total, liberal, extravagante. Queridos, Marta teve uma ideia. Minha irmã está fazendo as coisas, meu irmão está fazendo também do jeito dele. Então ela teve uma ideia extravagante. Naquela época, toda mulher solteira guardava dinheiro a vida inteira para comprar uma peça de enxoval. Em nossa cultura, as moças montam seu enxoval. Mas naquela época havia algo em especial, muito caro, que as moças deviam ter em seu enxoval. Era um vaso de perfume muito caro, que era colocado em um vaso de pedra-sabão, que era lacrado e que seria aberto apenas uma única vez, justamente nas núpcias. Ou seja, aquele vaso estava guardado para Maria passar no seu corpo nas suas núpcias, ocasião em que o perfume espalharia em toda a casa e alegraria o Senhor noivo. Maria não teve dúvidas. Pegou o seu vaso caríssimo, que continha 1 libra de bálsamo de nardo puro. O bálsamo de nardo, ele era extraído de raízes de uma planta de nome nardo mesmo, existente inclusive só no Himalaia. E no caso, a palavra nos revela que o seu preço equivale a cerca de mais de 300 denários. Pelo que, se um denário valia um dia de serviço, e se você trazer para os dias de hoje, pensar aí, eu não sei quanto vale uma diária, 120, 140 reais, nós estamos pensando num vaso de perfume, num vidro de perfume, de mais de 40 mil reais. Ela não teve dúvida. Vejam, Maria não estava preocupada com o valor, ela estava preocupada com Jesus. Pois no dia mais difícil da sua vida, no dia em que se encontrava sozinha, sem marido, sem irmão, desprotegida, numa sociedade machista como da época, foi Jesus quem tirou seu irmão da sepultura, e ela sabia o que era gratidão. Na realidade, o ato de Maria era como dizer: Senhor Jesus, o Senhor é tudo para mim. Ou seja, no coração de um adorador, o foco é quem vai receber a adoração, e não os outros que estão olhando ao redor e o que vão pensar. A entrega total, liberal, extravagante. Certa vez aprendi que conhecemos as pessoas muito mais por suas reações do que por suas ações. E no caso, a adoração é a resposta de um coração de maneira liberal, voluntária, cheia de amor e às vezes extravagante como esse. Sabe por quê? Porque não estamos falando de qualquer um, estamos falando de Jesus, o Senhor de todo o universo. Não dá para estarmos diante dele sem nos rendermos, sem adoração. Não tem como, sabe? Já ouvi também, e eu queria que você guardasse: um líder, a gente segue. Um chefe, a gente obedece. Um profeta, a gente ouve. De um mestre a gente aprende. Mas a Deus a gente adora. Não tem outro jeito. A Bíblia nos revela, sabe, em Apocalipse 1, 17 e 18, que um dia João, já velhinho, aprisionado na ilha de Patmos, foi conduzido ao céu, e lá ele teve uma visão. Ele teve um encontro com Jesus glorificado. E ao se deparar com o Senhor, ao contemplar a sua glória, ele não resiste
cai com o rosto na terra, boca no pó. E mais, diz a palavra que ele não conseguia se levantar, pois estava como morto, diz a palavra. É exatamente isso que acontece com um adorador. Jesus visita a sua vida de tantas maneiras diferentes, e você simplesmente vai responder a isso como? Você responde na medida que a graça do Senhor se derrama sobre você, e no caso, a intensidade da resposta não pode ser outra senão amar mais e mais o Senhor de todo o coração, e fazer isso algo como se entregar completamente. Agora, existe algo maravilhoso que quero compartilhar com você que me ouve hoje. A palavra nos revela que o perfume do bálsamo encheu toda a casa. Olha o verso 3. Então, Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Isso me ensina uma quinta lição. A quinta lição, na realidade, não é uma lição, ela é uma constatação. De que toda vez que alguém adora Jesus de todo o coração, de toda a sua alma, o perfume da adoração enche o lugar e envolve a vida das pessoas que estão perto. São contaminadas pela adoração. Vejam, queridos, com certeza existiam pessoas lá na casa de Lázaro que não compreendiam o que estava acontecendo. Muitos, inclusive, criticaram o ocorrido, mas todos, absolutamente todos, sentiram o perfume. Todos. Vejam a cena. Muitos estavam criticando, dizendo: olha, muita extravagância esse negócio. Pô, esse negócio de mulher soltar os cabelos para enxugar o pé de um homem. Ou ainda, por que não se vendeu o perfume e deu dinheiro aos pobres? Agora é interessante observar a colocação de João no texto, que nos aponta que quem estava descontente eram aqueles que tinham Mamon como seu Deus. Aqueles que já eram escravo do dinheiro. Querido, querida, entenda uma coisa. O verdadeiro adorador se alegra com a extravagância da adoração e não fica fazendo contra. Sabe? Quem criticava era Judas Iscariotes. 2 Coríntios 2, 15 e 16 nos fala de uma forma bem clara. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte. Para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém é suficiente para estas coisas? Ou seja, queridos, quando estamos diante da adoração, somos impactados pelo perfume de amor da adoração, e esse perfume pode ser para a vida ou para a morte. Em resumo, ou você é Maria ou você é Judas. Ou é entrega total, ou você está fazendo conta. Ou é entrega extravagante, ou você está sendo escandalizado pela graça que significa essa adoração. Ou seja, queridos, quando estamos diante da adoração, somos impactados pelo perfume de amor da adoração, e esse perfume pode ser para a vida ou para a morte. Entendam, quando deixamos o Espírito Santo agir em nós, e entendemos essa realidade, que Deus nos ama, nós temos apenas uma reação possível, nenhuma outra: adorá-lo. Adorá-lo o máximo que puder, com toda a nossa força, com toda a nossa inteireza, com todo o nosso coração, com todos os bens que estão disponíveis, com toda a nossa vida e nossa intelectualidade, com tudo, adorá-lo. E no caso isso provoca algo maravilhoso, tremendo, pois alguns se entregam de tal maneira que não ficam preocupados com consequências.
com aquilo que os outros vão pensar. O que vão pensar de mim? E aí a adoração chega ao trono de Deus, que despeja a sua graça e maravilhas acontecem que nos movem, nos motiva a adorar mais, e mais, e mais, e mais. Agora, para alguns, esse tipo de adoração causa irritação, pois não consegue entender um coração liberal para servir ao Senhor e não consegue escapar das contas, das críticas, das análises. Não consegue perceber que está diante do Senhor, dono de tudo e de todos. Aquele que se esvaziou da sua glória, se tornando homem, morreu numa cruz por nós. Aquele que está vivo. Gente, eu fico encantado quando eu leio Isaías 40, com uma frase. Um Deus que dá ordem a cada uma das estrelas possíveis do universo, chama pelo nome, nenhuma se atreve a faltar. E a gente, na nossa arrogância, fica medindo como é que nós vamos adorá-lo. Qual a medida da minha adoração? Até onde eu vou? Eu vou concluir. Sabe, meu querido, minha querida, eu definitivamente não sei como você entrou aqui hoje. Mas independentemente da circunstância, eu gostaria de convidá-lo nesse momento a tomar algumas decisões. Ou seja, o texto nos ensina algumas coisas muito simples, mas claro. Em primeiro lugar, que precisamos parar a nossa vida e lembrarmos com gratidão aquilo que o Senhor já fez. Está consumado. Nos entregamos em serviço e proclamação do nosso Deus. Se você tem dificuldade em adorar, comece lembrando tudo aquilo que Ele já fez por você. Sabe? Se você já aceitou Jesus, lembre-se da onde Ele te tirou. Da onde Ele te tirou. Em segundo lugar, aprendemos de forma clara hoje que não devemos nos contentar em ficar na simplicidade de uma certa tradição de adoração. Ou seja, você não pode vir à igreja ou ter esse momento que está tendo só para cumprir uma obrigação. Maria se colocou aos pés de Jesus, colocou os seus cabelos, a sua reputação aos pés de Jesus, e aí não importa o que Judas vai dizer, não importa o que os outros estão olhando e vão dizer, Jesus vai tomar uma atitude, porque Jesus naquele momento diz, deixa. Sabe, essa frase eu acho que ecoou séculos e séculos, e até hoje eu fico curioso. Um dia na glória, quem é Maria? Aquela que enxugou os pés de Jesus com seu cabelo perfumando com nardo puro. Quem é a Maria? Em terceiro lugar, entenda de uma vez por todas que não há verdadeira adoração sem entrega total. O meu tudo é para o Senhor. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. A tua profissão só tem valor se for aos pés da cruz. A tua família só tem valor se for aos pés da cruz. O teu dinheiro só tem valor se for aos pés da cruz. Os teus dons e talentos só têm valor se for aos pés do Senhor. Sabe? Assistir sem assistir é só assistir. Tem pessoa que só assiste, mas não assiste. Não assiste ninguém. Não faz parte do corpo. Entendam, queridos, há muitas pessoas que têm talentos em diversas áreas, porém se esses talentos forem apenas da pessoa, ela não conseguirá ser um adorador de Jesus.
mas ao contrário, se entregar seus talentos, se de forma inteira se colocar aos pés de Jesus, como Marta, Maria e Lázaro, então essa adoração será diferente. Será uma adoração que faz com que os outros queiram matá-lo, porque você mostra Jesus, sabe? Tudo o que sou, não importa o que seja, empresário, médico, professor, advogado, ou seja, tudo que você é precisa ser colocado aos pés do Senhor, numa oferta de amor. Isso porque você mesmo é a oferta. Você é a oferta. Não basta cantar lindas canções, pois a adoração é uma atitude da alma. Eu li uma vez, já contei aqui, num livrinho do Pascoal Piragini, chamado Encontros de Jesus. Ele aponta aqui o testemunho exatamente sobre adoração, que inclusive falou muito ao meu coração. Uma menininha na igreja, cujo gesto de adoração lhe chamou a atenção. No culto das crianças, na hora do ofertório, essa menininha chegou perto da caixinha onde eram colocadas as ofertas, e ela não saiu de lá, de frente da caixa. Cantaram todas as músicas, e lá ela estava. Passado outro momento, lá estava ela. Então o pastor lhe perguntou: filhinha, está tudo bem? Posso ajudar? Você precisa de alguma coisa? E ela respondeu: está tudo bem, pastor. Então por que você está aqui? E ela novamente respondeu: é porque eu estou me dando para Jesus. Eu estou me entregando por completo. Isso é lindo, gente. Adoração é isso. É dar-nos inteiro para Jesus, sem reserva, sem caixa dois. Quando entendemos isso, não tem dinheiro meu e dinheiro de Cristo. É tudo dele. Quando eu entendo isso, não tem profissão minha e profissão de Cristo, é tudo dele. Quando eu entendo isso, não tem minha família e família de Cristo, é tudo dela. É tudo do Senhor. Quando eu entendo isso, o perfume toma conta de toda a casa. Toda a casa. E quem está perto é impactado pelo perfume de Cristo. Porque isso é transformador. Quando entendemos isso, tem Jesus em meu Senhor, é um adorador que está aos seus pés, com o seu tudo. Esse momento é um momento de entrega, sabe? Eu não sei como é que você chegou aqui hoje. Eu queria que você fechasse os olhos e você olhasse para dentro de você, sabe? E se fizesse aquela pergunta: Jesus encarnado em Assis seria conduzido pelo Espírito Santo de Deus para ter refrigério em minha casa? Se a tua resposta é não, meu querido, minha querida, você precisa urgentemente levar esse Jesus para dentro da tua casa. Mas se a tua resposta for sim, mesmo assim eu queria dizer para você, qual a medida da tua adoração? Ela é uma entrega parcial. Existem quartos escuros no seu coração. Existe aquilo que você não quer que ninguém mexa. Existe aquilo que é só teu. Existe aquelas coisas que você está acumulando. Hoje é noite de você entregar-se tal qual aquela menininha.
e falar: Senhor, isso eu guardei para o meu enxoval, mas eu vou quebrar diante dos teus pés. Senhor, não importa como Lázaro fez, que todos queiram me matar por amor de Ti, mas todos vão saber que eu Te amo. Senhor, eu vou preparar o melhor para Ti, o meu tudo. Senhor, obrigado por esse momento, obrigado por esse culto, obrigado, Senhor, meu Pai, porque o Teu senhorio é manifesto em nossas vidas e isso faz toda a diferença, Pai. Pai, dá-nos uma semana abençoada, que aonde a gente for, a gente colocar a planta dos pés. Senhor, que nós sejamos proclamador do Teu senhorio. Que as pessoas ao olharem para nós, tenham a mesma impressão que tinham de Lázaro no passado. Esse estava morto, mas foi ressuscitado por Cristo. Esse aí estava morta, mas foi ressuscitada por Cristo. Esse outro aqui estava morto, mas foi ressuscitado por Cristo. Essa outra aqui estava morta, mas foi ressuscitada por Cristo. E a nossa vida seja a proclamação. E a inteireza da nossa entrega seja o bom perfume de Cristo para a salvação e não para a morte. Faz isso, Senhor. Pai, nós entregamos ainda no Teu altar o nosso país, a nossa nação. Senhor, até quando nós ouviremos o noticiário e sentiremos vergonha? Até quando? Até quando nós seremos, Senhor, objeto de chacota internacional, Senhor? Até quando? Até quando, Senhor, meu Pai, nós continuaremos sendo envergonhados, Senhor, meu Pai, por nossa liderança, Senhor? Até quando? Senhor, escuta essa oração como um clamor, Senhor. Estende a Tua mão de poder. Pai, opera a Tua justiça, Senhor, na nossa nação, Senhor. Pai querido, Pai amado, alcança o poder judiciário, o poder legislativo, o poder executivo, Senhor, meu Pai. Pai, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, Pai. Nós não suportamos mais ser objeto de chacota, Senhor, meu Pai. Sermos roubados, extorquidos. Pai, nós não aguentamos mais, Senhor, meu Pai. Quanta mentira, Senhor. Nós não aguentamos mais, Senhor. Nós pedimos socorro, Senhor. Socorro. Pai, confesso que não sei a quem recorrer, a não ser ao Teu senhorio. E se Tu pode, Pai, Tu pode transformar todas as coisas. Faz isso, Senhor, para louvor da Tua glória, para a alegria do nosso coração. Mas faz tudo isso, Senhor, meu Pai, de modo especial, porque a igreja reunida pede em nome de Jesus.